depois que eu comecei, né, o Ilustra S.A., eu passei a melhorar tanto a minha maneira de enviar orçamentos, né, quanto a minha maneira de, né, preparar contrato. Quando eu comecei, não fazia nem contrato, então eu não entendia muito de nada disso. Ficou muito melhor nessa questão de trabalhar com os livros infantis, porque você entende toda a parte prática, burocrática, você tem um norte, sabe? Para você é, é, conseguir fazer um trabalho bem feito, um trabalho justo. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Vida de Ilustra, onde entrevisto alunos e alunas do Ilustra S.A. que passaram a ter trabalhos constantes com ilustração. E hoje estou aqui com uma convidada que eu acompanho há bastante tempo já. Seja muito bem-vinda, Lídia Farias. Tudo bom, Lídia? Obrigada, tudo bom, Vitor? Eu queria, primeiro de tudo, dizer que é assim, um imenso prazer, né, participar desse podcast, porque eu sou ouvinte assídua Ah, e que fico show. muito feliz, né, em receber esse convite. E eu espero muito que a minha história possa inspirar e ajudar outras pessoas também. Que demais, que demais. E você fala de onde, Lídia? Onde é que você mora? Atualmente eu moro em Sobral, né? Eu sou do Marco, que é no Uhum. interior do Ceará, pertinho daqui, 80 e poucos quilômetros, mas atualmente Aham. eu moro em Sobral. Que massa, que massa. E como é que foi a chegada, a presença da ilustração, do desenho aí na tua vida? É Você um sempre pouco até clichê, desenhou? né? Falar isso assim, eu desenho desde criança. Aham. Eu sempre fui aquela criança que no estojo tinha mais lápis de cor do que os materiais escolares, sabe? E Aham. assim, eu sempre amei desenhar, sempre gostei de fazer croquis de moda, né? Meu Uhum. sonho de infância, na verdade, não era ser ilustradora, infelizmente, porque naquela época eu não fazia ideia, né, de como ia ser maravilhoso, mas eu comecei fazendo desenhos de croquis de moda, né? Desde criança eu desenhava e as pessoas sempre falavam para mim: olha, você nasceu para isso. Eu Uhum. acho que talvez a frase que eu mais ouvi foi: você está se perdendo aí na sociedade. E, e sempre gostei, mas realmente a minha paixão na época, né, era o desenho de moda. Uhum. E aí, e você teve apoio em casa, então, né? O pessoal via você desenhando, te Sempre, apoiava. sempre Legal. tive. Os meus pais, eu venho de uma família de artistas, né? Ah, Meu que pai, joia, que massa. meu pai trabalha perfeitamente com madeira, ele é artesão, e minha mãe é Aham. costureira, tem um tio que pinta, né? Inclusive, muitas das minhas referências de criança vieram dele. Eu lembro que quando eu era criança ele desenhava a Luluzinha e tentava me ensinar de uma maneira mais fácil. Então, a minha família toda sempre me apoiou desde criança. Que massa. Então, quando você falou assim: "Ah, vou trabalhar com ilustração", foi legal, manda ver, falaram, né? Total, foi total apoio. Graças a Deus, assim, as pessoas que me rodeiam sempre acreditaram mais em mim do que eu mesma, eu acho. Então, Aham. facilitou muito quando eu decidi trabalhar com ilustração, né? Que massa. E como que foi isso? Quando que foi? Quando que aconteceu assim? Eu vou trabalhar com ilustração. Como é que você estava indo pra parte da moda, e como é que foi pra Isso. ilustração? Assim, eu sempre tive o sonho de fazer design de moda, né? Já cheguei a fazer vestibular na época, passei, mas não tinha na minha cidade, né? Não tinha próximo à minha Uhum. cidade, como aqui em Sobral, né? Um polo de educação gigantesco, mas não tinha design de moda na época, então era mais difícil, né? Minha família não tinha condições financeiras para me bancar em uma cidade grande. Então eu Uhum. tive que meio que remanejar, sabe, meu sonho. Aí Uhum. acabei cursando marketing, né, que é uma área, assim, tem um pouco a ver, mas com a parte de desenho em si, né, não tinha nada a ver. É uma coisa Então, mais corporativa, assim, né, mais empresa e isso, administração junto, exatamente. né. E aí eu fiz faculdade de marketing, comecei a trabalhar, né, com alguns clientes de marketing, e eu sempre tentava incorporar o desenho de alguma forma, sabe? Nos Uhum. meus trabalhos. Na época eu fazia uns desenhos no Corel Draw, eu desenhava no papel, Uhum. totalmente sem técnica de nada. Tipo, eu não entendia de luz, sombra, nada disso. E aí eu fazia o desenho no papel, vetorizava no Corel e sempre tentava, né, encaixar nos meus trabalhos.
Mas aí, quando foi mais ou menos em 2019, eu acho, eu comecei a conhecer o mundo da ilustração digital, né? Navegando no Pinterest, dei uma olhada mais ou menos como que funcionava e me interessei, né? Eu fui procurar saber como que era, mas eu não tinha equipamento nenhum, eu não sabia nem para onde ia mesmo. Assim, eu só sabia fazer o que as pessoas costumam chamar de dom, né? Que eu particularmente não acredito nisso, mas assim, comecei dessa forma e aí eu comecei fazendo no celular mesmo. Era a ferramenta que eu no tinha. celular, legal. Foi. Eu baixei, na época, o Procreate Pocket, né? E fazia tudo pelo celular, sabe? Eu criei o meu Instagram, inicialmente não era de ilustração. Ele era um Instagram de lettering. Eu fazia os letterings à mão e aí Lettering na publicava. mão, no dedo? Isso. Fazia na mão, Caraca. tirava foto em paisagens, essas coisas, e aí publicava lá. Só que ainda não era aquilo, sabe? Quando você sente que não é aquilo que você quer fazer. Tipo, legal, aí, mas né? Tipo, dá para fazer quando você não tiver nada melhor para fazer, mas ainda não era aquilo. Então, eu comecei a me aventurar pelo celular mesmo, né? E aí eu comecei a fazer com o dedo. com o dedo. Sim, no Sem nível celular de desse tamanho. pressão, sem inclinação, nada, no Nada, dedo. nada. O máximo que eu consegui depois disso foi aquelas canetas que tem a pontinha touch, sabe? Que inclusive péssimo, que meu Deus. É um dedo, né? É um dedo. É. Mas e aí comecei, na época eu até tinha uma lojinha online. Quando eu fazia o lettering, eu tinha uma lojinha online que eu vendia agendas, sabe? Fazia capas de caderno e eu fazia tudo à mão mesmo. Eu pegava as canetas Posca e fazia tudo à mão. E aí, depois eu comecei a fazer adesivos e comecei desenhando assim, sutilmente, sabe? E aí, quando eu vi que as pessoas começaram a se interessar, né? Dizer, não, peraí, eu acho que essa menina aí dá para fazer algo legal. Aí eu investi no iPad, que foi exatamente, coincidiu, por incrível que pareça, mesmo ainda desenhando com celular, apareceu uma proposta para eu ilustrar uma capa de um livro. Olha só que massa, hein? E eu falei, gente, como que eu vou ilustrar a capa de um livro pelo celular? Não tem como. E foi na época que eu já estava pensando mesmo, né, em fazer um investimento nisso, mas o engraçado é que mesmo eu pensando em fazer o investimento no iPad, mesmo eu vendo que as pessoas já estavam me procurando para fazer commissions, né, tendo essa proposta de capa, eu não fazia a menor ideia de onde a ilustração ia me levar, sabe? Eu ainda não levava isso como um trabalho, porque eu era maquiadora, né? Eu acho que eu não mencionei isso aqui, mas eu era maquiadora. Eu já fiz de tudo, assim. Mas eu era maquiadora. E, na verdade, o marketing, né? Quando eu tinha os meus clientes de marketing, ele era um complemento para a minha renda. A minha renda principal na época vinha da maquiagem. Só que chegou uma época em que isso não me fazia mais feliz e eu ficava sem saber o que fazer, né? Porque é uma coisa que você não quer. Conta? A maquiagem Isso. você sozinha? Você sozinha, não era numa outra empresa? Assim. Sempre trabalhei para mim mesma. E aí, quando chegou a pandemia, tudo parou, né? Obviamente, eu tive que parar também, porque o pessoal da área de maquiagem, principalmente, ficou total sem Ninguém trabalhar. saía de casa, né? Não tinha para onde, não tinha o que fazer. E aí foi quando eu decidi parar de vez, sabe? Por incrível que pareça, ao invés de eu ficar triste, eu fiquei feliz. Porque aquilo estava me consumindo de uma forma que eu disse, não, eu preciso realmente me dedicar ao que eu gosto de fazer, né? Eu já estava desenhando há alguns meses, né? Eu acho que eu iniciei mesmo assim na ilustração digital, mais ou menos em outubro de 2019. Então foram alguns meses antes de começar a pandemia, né? Antes de ela estourar aqui no Brasil. E aí foi isso.
Que legal, que massa. E aí, eu até estava falando da pandemia, eu estava pensando, né, da Uhum, maquiagem. A uhum, venda de batom, principalmente, deve ter despencado, né? uhum. Aham, com Tipo, certeza. quem usava maquiagem ia nos olhos, É. né? Na verdade, Uhum, pele com e olho. certeza. E É, batom, certo, pararam de fazer. totalmente. A gente passou um tempão usando só máscara, né? Então, as pessoas que ainda se maquiavam, obviamente, que iam destacar mais os olhos. Sim. E, e aí você fechou. Eu achei legal que você fechou o teu primeiro trabalho no celular ainda. Aí você Uhum, investiu no iPad, por causa do foi. trabalho, né? Para Isso, entregar. exato. Eu já estava pensando, né? Mas Uhum, eu sou muito de fazer planos para um futuro próximo e acabo realizando muito antes do que eu imagino. Se eu penso, uhum. eu quero trocar meu iPad no final do ano, com um mês eu já realizei, graças a Deus, Que já legal, cara. eu faço muito isso. Então eu tinha planos de trocar, de comprar um iPad na época, né? Uhum. Então, só que eram planos de alguns meses, de me organizar, de saber se dava, né? Mas aí, quando apareceu essa oportunidade, eu falei, não tem como eu fazer uma capa, né, pelo celular, e eu preciso pegar essa capa, eu preciso dar um start nisso, né? Sim, E aí eu acho foi quando eu legal. investi. Eu tô perguntando isso porque assim, tem muita gente que vem me perguntar assim, Uhum, Vitor, dá para trabalhar com o celular? E eu falo uhum, assim, ó, trabalhar não, né? uhum, Mas montar o teu primeiro portfólio, os teus primeiros trabalhos, uhum. sim, né? Com Então, e como é que certeza. foi? Fechou o trabalho, aí você conseguiu rápido o iPad, por exemplo, para entregar, você avisou, só para saber como é que 3 você dias. fez em 3 dias. Sim, uhum. Eu avisei, né, para o meu cliente, eu disse, olha, eu faço pelo celular, mas eu estou Uhum. fazendo um investimento no iPad, eu só vou precisar de alguns dias para que ele chegue para que eu possa iniciar o seu trabalho. E Uhum. aí E ele, foi, ok. não, foi maravilhoso. O preço que eu cobrei na época foi tão ridículo que não tinha nem como ele recusar. Cara, mas você vê, né, galera? Não tem desculpa, né? Não, Foi não tem. no dedo, galera, É. no dedo. Uhum. E, Sim. Vitor, E precisa de iPad para trabalhar? Cara, para começar, não. Vai, não. faz com o que você tem na mão, É. né? Faz o que você tem na mão. Hoje em E aí você dia conseguiu. o tradicional tem um mercado super amplo, né? Então, assim, se você tiver lápis e papel, você já. E se Já você faz. quiser, né? Você já consegue fazer. É, teve uma vez que mandaram nas caixinhas do Instagram, perguntaram, né? Vitor, tem espaço para arte tradicional? Aí eu respondi que Uhum, sim, né? Não, que tem bastante demanda e tal. Aí o uhum, pessoal da Black Madre, que eles fazem muita coisa no tradicional, né? Eles fazem digital muito bem, mas o uhum, tradicional também. Eles mandaram assim, sim. só escreveram assim, ó, ou se tem. Né? Então, cara, eles Uhum, fazem o trabalho deles no tradicional, né? Então, com de novo, é certeza. tudo percepção errada que a galera tem, então é legal a gente falar disso daí. Então tá, É. daí você fechou teu primeiro trabalho no mesmo mês que eu estava fazendo a primeira turma do Ilustra S.A., tá? Na verdade, um Uhum, mês antes. Você fechou em outubro de 2019, eu lancei a primeira turma em novembro de 2019, a primeira turma. uhum. Em que momento que você entrou no Ilustra S.A. e por que você entrou? O que te chamou a atenção? Como é que foi isso? Eu entrei no Ilustra SA, vai fazer um ano, próxima semana, Uhum, inclusive. E o que me chamou a atenção foi porque eu já te acompanhava, né, no Instagram, já tinha um uhum, tempo. E de todos os cursos que eu já vi e que eu tive vontade de fazer, o Ilustra SA foi o que eu falei, não, esse aqui eu preciso, sabe? Eu uhum, preciso uhum, fazer esse curso porque eu acho que vai ser um divisor de águas na minha carreira. E porque assim, a partir do momento em que eu comecei de verdade a trabalhar com a ilustração, né? Eu comecei a estudar muito, porque antes eu não uhum, fazia isso. Eu desenhava por gostar, mas eu não estudava, não procurava entender sobre a técnica. Então, uhum, depois disso, eu passei a estudar muito. Só que a parte teórica da coisa, né, a parte criativa da ilustração, eu considero que eu já tinha aprendido bastante coisa, né? Eu não vou dizer, sei tudo, porque a gente nunca sabe, a gente nunca para uhum, de aprender. Mas eu precisava muito mais de um curso para aprender sobre o mercado de ilustração. E aí o uhum, Ilustra S.A. caiu como uma luva, assim, porque eu costumo dizer que ele abriu um mundo para mim, sabe? uhum. Porque eu caí, né, no mundo da ilustração de paraquedas. Graças a Deus que eu caí nele, porque hoje é simplesmente tudo para mim. Mas
tinha áreas que a ilustração cabia muito bem, que eu não fazia ideia. Eu só fui descobrir depois do Ilustra S.A. Sim. A gente porque, assim, é muito mercado, né, de verdade, assim. Uhum. É, As muito. pessoas podem ter uma percepção totalmente diferente do que é ilustração, porque depende, que nem você Uhum. falou, de qual aonde cai de com o paraquedas, né. E daí É. você acha que aquilo eu Uhum. mesmo fiquei preso numa bolha, entre aspas, muito tempo, achando que era só Uhum. publicidade. Aí depois que eu vi, cara, tem Sim, todo o tem um resto, né. mundo, com certeza. Como é que foi vamos lá, vamos voltar. Como é que foi de Uhum. novembro outubro de 2019 até ali junho do ano passado? Como é que foi a tua trajetória? Você foi pegando mais trabalhos? Como é que você foi crescendo nesse sentido? Na Você já estava pandemia, exclusiva, né? né? Já estava exclusiva na Hã? ilustração, né? Sim, sim. Tá. Assim que iniciou a pandemia, eu decidi me dedicar 100% à ilustração e deixar para lá todas as outras coisas. E aí eu comecei a crescer no Instagram na pandemia, né? Eu fazia Uhum. uns desenhos, eu disponibilizava para as pessoas uns rascunhos, né? Que eu chamava de quarentena colorida, para que as pessoas pudessem imprimir em casa, sabe? E passar um tempo desenhando para poder se distrair um pouco. Então, eu fazia esses rascunhos e enviava para as pessoas semanalmente. Eu ensinava como as pessoas poderiam pintar pelo celular, né? Como eu comecei, então, para Uhum. poder inspirar as pessoas e deixar um pouco mais fácil também. E aí as pessoas começaram a me conhecer, né? Começaram a chegar seguidores. E aí eu fui começando a pegar mais commissions, né? E depois surgiu em agosto, eu acho, de 2021, surgiu a oportunidade do meu primeiro livro infantil. Que legal. E aí eu comecei, né? Entrei desde esse primeiro livro, eu não parei mais de fazer livros infantis. E Ah, que aí show. eu entrei nesse mercado, mas eu não entendia muito bem como que funcionava, né? Eu mais uma vez caí de paraquedas, né? Em mais uma área da ilustração. E eu me apaixonei completamente, sabe? Eu tinha muita vontade desde que eu comecei a desenhar, porque o meu foco eram mais desenhos de mulheres, né? E eu sempre quis fazer desenhos e ilustrações infantis, mas eu achava que não sabia fazer cenário, e comecei a me dedicar, comecei a estudar, entender como que funcionava, mas o livro infantil primeiro caiu para mim assim totalmente de paraquedas, porque eu não fazia ideia nem de como começar um livro. Mas como tudo que eu já fiz na minha vida, eu meto a cara mesmo, né? Então eu encarei o desafio e depois disso eu não parei. E para mim, depois do Ilustra S.A., ficou muito melhor nessa questão de trabalhar com os livros infantis, porque você entende toda a parte prática, burocrática, você tem um norte, sabe? Para Uhum, você uhum. conseguir fazer um trabalho bem feito, um trabalho justo, né? Porque quando a gente começa numa área sem entender como que funciona, provavelmente a gente vai. Ai, perdi a palavra. Mas provavelmente a gente vai perder com isso, né? A gente não vai É. ter, não vai ter Você pode queimar uma chance, né? Se você isso, não você exatamente. fechou porque o cliente espera certas coisas de você. E aí você pode fechar assim, é muito difícil fechar o primeiro cliente, por exemplo, né, ou dentro do mercado, sei lá, o primeiro dentro do mercado de uma empresa. Se você queima essa oportunidade, ele não volta, né. Eu sei porque eu já passei por É, isso, né, fiz um trabalho lá que não exatamente. podia, e aquele cliente nunca mais voltou, É, né, e cliente exatamente. conhecido, era uma pessoa conhecida e nunca mais voltou. E eu sei por quê, não, eu sei Uhum. a cagada que eu fiz na época, sabe. Porque por falta Uhum. de conhecimento, falta de conhecimento. É, Também se você tem que saber os processos ali para fazer, porque a pessoa não espera, né. isso. Quando você encanta o cliente, você fala: "Cara, que massa, olha além do trabalho da Lídia ser muito legal, o processo foi muito bacana, Uhum. foi super parceira e tal, e o projeto ficou como eu imaginava, ou melhor do que eu imaginava", e aí volta, aí depois o cliente volta, né. Inclusive, eu tenho até algo curioso para dizer, que depois que eu comecei, né, o Ilustra S.A., eu passei a melhorar tanto a minha maneira de enviar orçamentos, né, Uhum.
quanto a minha maneira de, né, preparar contrato. Quando eu comecei, não fazia nem contrato, então eu não entendia muito de nada disso. E eu tenho uma Uhum. cliente que me contratou, não lembro qual trabalho que era para fazer, mas ela me contratou para um trabalho antes do Ilustre S.A., bem antes, acho que eu estava no começo, e um tempo depois, né, eu já estava no Ilustre S.A., e ela me contratou de novo e ela percebeu a diferença. Ela, Lídia, eu estou impressionada como o seu trabalho está bem mais profissional. Queria te parabenizar, que talento eu sei que você já tem, mas seu trabalho está muito mais profissional e eu estou encantada. Então, isso, para mim, foi um elogio muito grande, porque você também se dedica, né? Uhum. Para essa parte também, para o seu trabalho ficar todo organizado, porque eu trabalho sozinha. Então, eu tenho que dar conta de tudo isso de uma maneira que fique organizada e profissional, para que as pessoas É. entendam. Porque, infelizmente, hoje, o mercado de ilustração, ele é muito desvalorizado por algumas pessoas por achar que é um hobby, né? As pessoas se Isso. enganam em achar que é só, não, por que você está cobrando esse valor se é um desenho aqui que você faz rapidinho? Só que não é só isso. A gente Né? sabe Você que está se tem muita divertindo, coisa. né? Isso, exatamente. E aí tem toda uma parte por trás disso, né? Tem todo uma organização, tem toda uma administração que, se você também não souber fazer, provavelmente seu negócio não vai dar certo. Então, querendo ou não, é um negócio, né? Que você precisa saber organizar, que você precisa saber trabalhar de uma forma profissional, mesmo sendo sozinha, porque você precisa é, levar o seu nome, né? Você precisa mostrar Uhum. para as pessoas que, espera aí, não é a Lídia Ilustradora, é a empresa Lídia Ilustradora. É diferente. Exatamente. Nossa, total. E esse negócio de construção de nome, eu não lembro onde que eu falei, não sei se foi no podcast, em outro episódio, ou se foi numa mentoria, que assim, essa parte de construir nome é um tijolinho, né? Cada trabalho que você É. faz, você coloca um tijolinho a mais, cada cliente que você encanta, é um Uhum. tijolinho a mais. E é a casa Com pegando a história dos três porquinhos, é a casa de tijolos mesmo, né? Porque É, assim, não com derruba certeza. mais. Não derruba Isso, o teu nome, não se desfaz mais. Por isso que é bola de neve, por isso exatamente. que depois com o tempo chega uma hora que você talvez você nem precise mais prospectar. Talvez chegue Uhum. uma hora que é tanta indicação, tanta gente, né, coisa acontecendo É, que para de você precisar fazer esse esforço maior de prospecção, porque você é, fez uma base sólida e ninguém te tira esse nome. E eu tive essa é. percepção em duas vezes, né, em outras sociedades que eu tive, que eu vi, cara, que eu estava construindo não o meu nome, no caso, né, eu estava Uhum. ajudando projetos de outras pessoas. E daí eu não Sim. tinha a base. E daí, quando de repente, do nada, eu estava só com a ilustração, eu falei, cara, isso aqui sou só eu. Ninguém me Uhum. tira isso daqui. É, Ninguém me com tira. certeza. Né? E daí não para mais. E aí é É, uma coisa mais fácil que a outra, né? com Que massa. certeza. E vamos lá. Você teve algum perrengue que você passou com cliente? Ou algum medo, alguma dificuldade tua? Como é que foi isso? Ah, Eu vejo que você tem várias. super confiante, né? Você vai, manda ver, faz Sim. acontecer, mas eu sei que às É. vezes a gente tem também os medos ali, né? Com certeza. Eu sempre, na verdade, eu sou muito corajosa e ao mesmo tempo extremamente medrosa. Sempre que eu vou começar um projeto novo, eu fico apavorada de não dar conta, sabendo que eu sei que no final das contas eu vou dar conta, porque o que eu não souber eu vou estudar para aprender, mas eu sempre tenho medo de não dar conta. Mas assim, eu acho que perrengue, eu acho que perrengue todo ilustrador passa, né? Uhum. De cliente, principalmente quando você trabalha com commissions. Hoje em dia, eu praticamente não trabalho mais com commissions. Mas, vez ou outra, eu ainda faço uma, quando é algo muito especial, sabe? Que eu vejo que eu quero fazer aquilo ali, que vai fazer diferença para mim fazer, eu acabo pegando. Mas, mas eu acho que um perrengue que me marcou muito foi de um dos livros infantis que eu ilustrei, que quando eu finalizo o projeto, né, o ilustrador sempre me envia alguns livros. Uhum. E aí a autora falou: olha, vou te mandar uns livros, inclusive vou te mandar uns exemplares a mais para você distribuir nas escolas. E eu fiquei muito empolgada, né? Falei com os diretores das escolas: olha, vou dar alguns exemplares aqui para vocês, e o livro nunca chegou. Deram migué. Uhum, completamente.
Caramba, isso é ruim, né? Era tão fácil, né? É, Era tão fácil fazer isso, né? exatamente. Uhum, com certeza. Eu Mas eu passei por algo parecido, nossa lá que ano que era isso, 2013, enfim, lá, eu sei que eu morava em uhum, Curitiba ainda, 2012, 2013. Aí eu fiz ilustração para uma empresa de skate do Canadá. E era uhum, toda ele era feita gravação a laser, né? Então ficava madeira clara, madeira uhum. escura, assim, né? Tinha ficado lindo. Sim. Vamos mandar para você. Eu pensei, nossa, isso Uhum. vai ficar muito massa na minha sala, né? O roller skate ali e tal, legal. Abriu até espaço, né? Isso, é. Aí, cara, não veio, não veio, de repente, e aí? Não veio ainda. Ah, a gente não conseguiu mandar. Ah, depois a gente vai ver se vai Uhum. conseguir produzir. Não tinha nem produzido o skate ainda. Aí Aham. depois, cara, só me mandaram umas fotos e o skate nunca chegou. Pelo menos as fotos Uhum. deu para usar no portfólio um tempo ali, mas nunca chegou. Aham. Era tão fácil, era só pôr no correio. Exatamente. Se quisesse, olha, eu pago frete. Me envia que eu pago frete. Mas É, nunca chegou. exatamente, né? Eu só quero ter o produto na mão, né? Aham, com certeza. É muito, é muito gratificante, né? Quando você. Uma coisa é você ver o produto pronto, você enviar para o cliente a ilustração pronta, mas outra coisa completamente diferente é você pegar no produto, né? Eu já É, é. ilustrei, eu comecei em 2021, eu já ilustrei, eu acho que, não sei, entre 10 e 15 livros infantis, já foram mais de 10. E toda vez que chega um aqui que eu pego nele, para mim é assim, é sempre emocionante, eu sempre me emociono. É, não, quando você vê ele na mão, você pega, você fala, cara, eu criei com a É. minha mão isso aqui, né? Aham, exatamente. É essa Né? a Porque sensação. é até uma das coisas assim, por que que foi bom para ilustração na pandemia? Que, cara, Uhum. dependia só da mão aqui, ó, né? É, Foi que nem aquela coisa, né? com certeza. Casinha de Uhum. tijolos ali. É. Depende da gente. Em casa você consegue, cara, trabalhar para o mundo todo, Uhum. né? E os teus clientes, É. até falando nisso, os livros Uhum. brasileiros, internacionais, como é que são? A maioria dos livros, né, que eu tenho são brasileiros. Aliás, já fiz, acho que um ou dois para fora, mas eu faço mais trabalhos para fora de embalagens, por incrível que pareça, né? Uhum, Meu foco uhum. é mais livro infantil, mas eu já fiz várias embalagens para fora do Brasil. E que produtos que. Rótulos, cosméticos infantis, Ah, linha de cosméticos. Você vê que tem a cosméticos. ver, né? Você vê que tem a ver com a, É, com a tua, com a tua expertise também. Você fala isso para os clientes? Não, que uhum. você já trabalhou com maquiagem, com. Sim, sim, sempre falo. Acho que ajuda até, né? Porque você entende da coisa, né? Do negócio, né? Com certeza, ajuda bastante, porque tem uma conexão, né? Então, é uma pessoa que entende daquilo que está fazendo. Isso, exatamente. Às vezes a pessoa pergunta, Vitor, no LinkedIn, eu tenho um LinkedIn que é de, sei lá, Uhum, biologia, veterinária, uhum, deixo essa informação lá? Eu falei, claro, uhum, deixa. Inclusive, quando você for prospectar alguém da área, né, da veterinária, por exemplo, uhum, fale que você entende da coisa. Ajuda a fechar uhum. trabalhos. É que eu lembrei que em um dos episódios do podcast, inclusive, tinha uma pessoa que cursava oceanografia, né? Então, no Eu ia final falar das dele, contas, acabou ajudando. Ele fez um mapa lá, todo um trabalho científico, então, Uhum, cara, ajuda demais. E toda a é, área é válida, né? Mas, Vitor, eu uhum, faço contabilidade, cara. Tem empresa que precisa dessa parte com de certeza. finanças, essa parte de matemática. Tem Uhum, ilustração que os startups usam muito, né? Então, toda a é, bagagem é válida. Por exemplo, sempre usei muito por ser diretor de arte, por ser de agência, né? Eu falo, uhum, ó, fui diretor de arte por tanto tempo. Então, tipo, ó, uhum. você está falando com semelhantes, vamos falar assim, né? Eu entendo o Eu que você sei do quer. que você está falando, né? Isso, exatamente, facilita Uhum. demais, facilita demais. É, com certeza. E vamos lá, quais são os planos para esse ano? Como é que tá a tua 2023 para você na ilustração? O que que você está fazendo? Como é que você está planejando? Assim, eu tinha muitos planos no início do ano de diversas outras coisas. Mas, graças a Deus, esse ano apareceram tantos livros infantis que eu vou ter que adiar esses planos para 2024. Eu estou com um Que livro massa. agora, depois dele tem mais dois, então, assim, 2023 já está, graças a Deus, já está bem completo. Caramba, apareceram tantos livros. Ó, a frase, galera. Apareceram tantos livros que eu tive que adiar os meus projetos para o ano que Uhum. vem. Sim. Cara, isso é muito legal. E como é que você faz para você se É. organizar? São vários são ao mesmo tempo? Você distribuiu a tua agenda? Como é que você está fazendo isso? Não, eu distribuo a minha agenda para que eu consiga. Inclusive, eu sempre deixo muito claro com os meus clientes sobre os meus prazos, né? Tem
como eu envio muitos orçamentos relacionados a livros infantis, eu sempre deixo bem claro, olha, se você me contratar hoje, eu só vou poder iniciar o seu livro em outubro. Então, Bah, que assim, massa. já tem que deixar tudo muito bem claro, exatamente para que semana que vem não venha um cliente me dizer, olha, você já começou meu livro? Não, peraí, eu só vou começar seu livro em agosto, entendeu? É mais ou menos assim. Mas é um Caramba. cronograma muito bem organizado, né? Até mesmo antes de fechar com o cliente, eu já deixo esse cronograma extremamente organizado para que ele possa entender o prazo que ele vai ter e para que eu possa cumprir, né? Sim. 6 meses de agenda cheia, é isso então? Pelas contas que eu fiz aqui? É um pouquinho mais, eu acho, mais ou menos uns 6 a 7 meses de agenda completamente cheia. Cara, que demais. É o sonho, né? É o Aham, sonho. sim. E no começo do ano, né, eu estava mais dedicada a estudar, né? Eu disse, não, esse ano eu quero prospectar bastante, quero estudar bastante, quero muitas coisas que eu queria fazer, eu queria tentar de alguma maneira ensinar as pessoas o pouco que eu sei, né, o que eu já aprendi, mas eu tive que adiar tudo porque graças a Deus apareceu trabalho demais. Doces problemas, né? Doces Aham, problemas. sim. Que massa. E como é que você como que é a tua prospecção hoje? Esses autores, como é que eles chegam até você? Você faz prospecção ativa? Você está em algo fora do Instagram? Porque eu vejo que você é muito ativa no Instagram, né? Conta um Sim, pouquinho como é que é sim. a tua prospecção. Eu confesso que nessa parte eu ainda deixo um pouco a desejar, sabe? Eu Uhum, queria estar mais ativa na prospecção, inclusive essa era uma das minhas metas, né? De não, uhum, dessa vez eu preciso prospectar, eu preciso melhorar meu portfólio, né? Tenho algumas peças no meu portfólio, mas eu queria muito. Eu tenho muitos trabalhos que eu considero excelentes que não estão lá no meu portfólio e que uhum. me falta, às vezes, uma motivação para montar esse projeto e colocar lá. Mas é uma coisa que eu estou trabalhando nisso para que eu realmente possa colocar, porque eu quero que as pessoas vejam o melhor do meu trabalho, né? Sim. Então, mas a maioria dos meus clientes, principalmente de livros infantis, eles vieram até mim através do Instagram, né? Uhum, Eu uhum. já vieram algumas pessoas através do meu portfólio, né, do meu site, mas a maioria mesmo é do Instagram. Então acho que é por isso que eu sou tão ativa lá, porque o meu público lá valoriza bastante o que eu faço ali, sabe? Sim. Então a maioria dos meus clientes vem de lá mesmo. Que legal. Faz sentido porque, assim, ó, você trabalhar com um autor independente, por exemplo, é como se fosse uma commission, né, você está É. trabalhando para uma pessoa Uhum, física, só que daí é uma pessoa física com um projeto maior, né. isso, Então exatamente. faz total sentido. Não é no e-mail, mandando e-mail que você vai pegar achar um Uhum, autor independente, é, né. Que daí exatamente. aí rola o boca a boca, a indicação, né, É. entre autores, por exemplo, e a pessoa Uhum, começa a pesquisar e o algoritmo começa a mostrar para ela o teu uhum, trabalho, por exemplo. Então faz total sentido. exatamente. Que Exatamente. legal, cara, isso realmente é bem bacana. Porque, na hora de prospectar, a gente sempre tem que pensar aonde que está o cliente, quem é o Uhum, cliente e aonde ele está, né. Então, por isso que a gente uhum, fala assim: quando você vai prospectar a editora, você tem que ir atrás dela, é mais fácil achar, ir até lá. Mas se o teu cliente é o consumidor final, né, o cara não está numa empresa, não tem um cargo para você encontrar ele, você não coloca no Google autores independentes, né. Ninguém se auto exatamente. eu vou me intitular autor independente, é muito raro isso, né. É verdade. Cara, eu sou um bancário, eu sou um contador, eu sou um engenheiro, que eu gosto de contar histórias. Ou eu sou um avô, Exatamente. uma avó, e eu quero fazer a história Uhum, baseada nos meus netos, né. E eu tenho é, só que eu não sei desenhar, aí preciso de alguém. E aí então, isso. assim, são pessoas comuns, né, o autor independente é uma É. pessoa comum ali que não que um diretor de arte não seja comum, né, ele também é comum. Aham, Mas, sim. né, sempre acho que a pessoa sempre tem que pensar onde está o cliente, quem é e aonde ele É. está, qual é o comportamento Seria dele. até impossível para mim, né, procurar dessa forma, porque, por exemplo, algumas das autoras, por incrível que pareça, acho que 99% dos autores que eu já trabalhei são todas mulheres. Uhum. E
Uma delas médica, outra professora, outra bióloga. Então, são profissões completamente diferentes, mas que têm um sonho, né, de publicar um livro infantil, e aí vai correr atrás e chegou até mim. Escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Uhum. A Isso, velha é, história, né? exatamente. Então a A galera tem bióloga essa já deve ter história, né? conseguido os três, né? É verdade. Que legal. Até final de semana a gente tava plantando árvore aqui em casa com nossos filhos, a gente Uhum. fez foto, daí eu falei pra Fernanda, eu falei, ó, só falta o livro agora. Só Uhum. falta escrever o livro, né? Daí ela falou, mas você já tem livro? Uhum. Não, eu só ilustrei, não conta, eu tenho que escrever um Uhum. ainda para que é diferente. Exatamente. É outra Já coisa. tem escritor e ilustrador em casa, né? Sim. E Lídia, vamos lá. Quando você para e pensa, tá? Você tá lá curtindo o teu café à tarde, aí você para e pensa assim, cara, eu vivo de ilustração. Eu sou ilustradora. Qual é a sensação? O que que é viver de ilustração para você? Eu penso nisso todo santo dia, por incrível que pareça, sabe? Aham. Às vezes eu tô, principalmente quando é livros, né? Porque para mim os livros infantis são uma realização pessoal muito grande, porque eu sou apaixonada por livros desde criança. Eu sou uma leitora muito assídua e quando eu era criança eu colecionava livros infantis. Inclusive, ano passado eu comecei uma busca por um livro que me marcou muito na infância. Eu não sabia o nome, eu não sabia quem era o autor, não sabia quem era o ilustrador, não sabia nada. Mas eu lembrava de uma frase desse livro da minha infância e eu comecei a pesquisar assiduamente até que eu encontrei. E eu comprei esse livro usado pela Amazon, inclusive. Então, Qual que assim, é eu o sempre livro? fui. História Cabeludo, o nome. História cabeludo. É um livro infantil. Então, eu sempre fui muito apaixonada por livros, né? E ser ilustradora de livros me causa uma realização pessoal muito grande. Então, principalmente quando eu estou ilustrando um livro, que eu olho para a página pronta e eu vejo, caramba, eu não estou acreditando que eu fiz isso aqui, me deixa assim extremamente feliz, porque eu costumo dizer que eu não sonhei ser ilustradora desde criança, né? Eu tinha outros sonhos, mas hoje, com a maturidade, né, com a minha percepção que eu tenho hoje aos 31 anos, eu vejo que os sonhos são completamente adaptáveis e hoje eu não me imagino fazendo outra coisa, sabe? Uhum, Hoje eu uhum. considero que ser ilustradora é o meu sonho da vida inteira e eu não quero, não preciso e nem me imagino fazendo outra coisa. Que demais, cara. Isso é muito forte, né? Os sonhos são, eles mudam, mas esse aqui não, né? Esse não. Exatamente. É o sonho da tua vida, né? Eu já Pô, passei por algumas áreas, né, totalmente diferentes, e nenhuma delas eu sempre amei fazer tudo que eu faço. Qualquer coisa que eu me submeter a fazer, eu vou fazer com muito amor e muita dedicação, porque é o que eu sou, mas em nenhuma delas eu imaginava, não, eu quero fazer isso aqui para sempre. Nenhuma delas. Mas com a ilustração, não, eu não faço, às vezes, né, porque assim, trabalhar com ilustração é algo muito sazonal, assim. Tem épocas que você está lotado de trabalho e tem outras que você precisa se desdobrar para poder uhum. manter a sua renda. Mas mesmo nesses dias em que a gente está assim, um pouco desmotivado, né? Tem dias que a gente não quer olhar para um desenho e tá tudo Uhum, bem. uhum. Mas mesmo nesses dias em que eu penso, meu Deus, e aí? O que eu vou fazer? Não, nem cogito, sabe? Procurar outra coisa, tentar fazer outra coisa, porque isso aqui é o que eu quero fazer. E mesmo que eu colocasse na minha cabeça, olha, isso aqui não dá mais para mim encerrou, não quero mais. Bastava eu pegar num lápis, num papel, que tudo ia voltar de novo, porque é realmente o que eu gosto de fazer. Que massa, cara, que demais. Eu tive momentos que eu falei, não vou mais ilustrar. 2 momentos. Um foi no Uhum. final do bloqueio criativo, lá que eu sempre conto, e outro Sim. foi 4 meses antes de eu virar ilustrador em tempo integral. Uhum. Eu cheguei e falei em casa, falei assim, ó, a partir de hoje eu não sou mais ilustrador. Eu tava na empresa, Uhum. eu preciso fazer a empresa acontecer e tal, né? Vou me dedicar onde tá dando dinheiro. Uhum. E daí, cara, parece que o universo, Deus, sei lá, fala assim, não, cara, que burro, não é, ele entendeu Isso. errado, não é isso. Uhum. Esfregou na cara, a empresa começou, quanto mais esforço eu colocava, parece que menos dava certo, sabe? Uhum. Aí
quando fui para ilustração, o negócio começou a fluir. Então, pronto, agora ele entendeu. Agora já É exatamente assim. colocou o barquinho no rio certo aqui, agora tá seguindo o Uhum. fluxo aqui, né. Então, cara, é isso, faz total sentido. Eu já tive algumas vezes, né, que eu pensei, sério, isso aqui não dá mais para eu tô só me estressando. E aí, mesmo assim, tinha que trabalhar, né? Mesmo não querendo fazer nada, eu tinha que trabalhar. Então, quando eu começava a desenhar, parecia uma voz na minha cabeça que dizia assim: querida, você não tem que mudar de profissão de jeito nenhum. Você sabe que isso aqui é o que você gosta de fazer, você sabe que você não quer, no final das contas, você sabe que você não quer. Uhum, uhum. A gente trava por medo, né. Eu lembro que É. eu falava assim: "Cara, pô, massa mesmo seria trabalhar com ilustra, fazer só ilustração". Uhum, E eu lembro também, alguns meses antes ali de estar em tempo integral, eu falei pra Fernanda assim, eu falei: "Sabe o que", eu falei assim pra ela: "Sabe o que eu queria mesmo?" Dela: "O quê?" É eu me aposentar lá na chegar na aposentadoria para poder fazer só ilustração. Porque eu uhum, achava que não dava. Alguns meses antes eu achava que uhum, não dava, né, eu queria só aí de novo, sim. né, o universo lá esfrega na cara, É, falando: "Cara, tá aqui ó, dá", daí isso uhum. foi uma das coisas que me motivou a fazer conteúdo, a começar a ensinar, porque: "Cara, galera, dá". E eu quase desisti porque achava que não dava, então dá, vamos embora, vamos embora que dá, né, é possível, Dá, sabe. com E certeza. que dica você dá para quem tá começando? Você tá com 4 anos aí né, fechando 4 anos de carreira, né? É, isso, Já está com exatamente. resultados bem legais. E para quem está começando, quem quer começar, alguém que desenha por hobby ou está em outra área criativa, mas não exatamente no desenho, mas gostaria, mas acha que não dá, por exemplo, né. Que dicas você daria? Eu acho que talvez essa seja a pergunta que eu mais respondo no meu Instagram. Eu recebo muito Uhum, direct das pessoas e me perguntam: Lídia, eu quero começar com ilustração, mas eu não tenho nem ideia de por onde começar. E a primeira coisa que eu falo é: você já tem uma base de desenho, você já sabe desenhar, você quer iniciar? Então mostra o teu trabalho para as pessoas. Não espera o uhum, trabalho ficar bom para poder mostrar, porque a gente nunca vai achar bom o suficiente. A gente é, sempre acha que tem que melhorar. Você faz um trabalho aqui hoje que você achou incrível, daqui a um mês você não suporta olhar para ele. Vai achar que está uhum, todo errado. Então, assim, eu sempre falo: mostre seu trabalho, estude, porque eu acho que o que fez diferença para mim para eu começar a crescer foi o estudo. Então, uhum, eu uhum. sempre digo que as pessoas estudem e mostrem o seu trabalho, porque a evolução é a parte mais importante do processo, né? Sim, e ela não para nunca, né. Você nunca mais vai parar de Exatamente. estudar, nunca mais vai parar de É, crescer, de evoluir, uhum, de descobrir técnicas novas. O teu desenho exatamente. hoje não é como vai estar daqui a 5 anos, por exemplo, ele muda, ele Não é. evolui, ele não é uma coisa estática, né. Claro, tem gente que artistas que ficam na mesma, não tem nada de errado Uhum, disso, né, mas assim, a maioria que eu sim, vejo evolui, vai testando coisas novas e vai crescendo ao longo do tempo, né. exatamente. Que massa, que massa. Da maquiagem para o marketing para ilustração, né. Basicamente assim, com Que show, certeza. Lídia. Então, planos agora para esse ano já adiou para 2024, porque agora é É, já entregar tá, a já tá tudo fechadinho, graças a Deus. legal. Eu queria fazer uma pergunta assim, ó, sobre o Ilustra SA em si, tá. Tá. O que que mudou? Porque você já tinha trabalhos, você já estava fechando trabalhos Uhum, antes ali, né, você teve essa uhum, necessidade de encontrar essa parte comercial, burocrática e tal, mas o que que mudou na uhum. tua cabeça, no teu na mente ali, né, aquela qual foi a chave? Porque cada aluno eu sei que aproveita de um jeito diferente, coisas diferentes. Para Sim. você, o que que foi? Qual foi a chavinha que virou? Eu acho que ele abriu como eu disse, né, ele abriu um mundo de oportunidades em que hoje eu consigo não me imaginar apenas em uma área. Hoje eu faço ilustração de livros infantis porque eu amo fazer. Mas antes de iniciar o Ilustra SA, eu achava que eu tinha que focar numa coisa e seguir naquilo ali para sempre. Mas acho que a principal coisa que eu aprendi no Ilustra SA foi exatamente isso. E que você pode escolher o mercado que você quiser para trabalhar e que se você quer atingir os clientes certos, tem que trabalhar da maneira certa, sabe? Então eu não tinha a Uhum, menor noção disso. O Ilustra SA foi que abriu os meus olhos para que, olha, Lídia, se você quer atingir os clientes certos,
você vai ter que procurar da maneira certa. Então, eu acho que para mim foi um divisor de águas gigantesco, assim, o Ilustre SA, sabe? Foi E outra coisa, inclusive, que eu posso falar que o Ilustre SA foi muito importante para mim é a questão de exatamente mostrar meu trabalho. Porque antes eu mostrava no Instagram, mas eu nunca liguei para portfólio, eu nunca liguei de mostrar para as pessoas certas, né? Então, assim, quando você tem esse cuidado de montar um bom trabalho para mostrar, os clientes certos vão aparecer, porque quando você não sabe o que você merece, né? Dificilmente essas pessoas vão chegar até você. Então, você estudar sobre isso, você entender como que funciona toda essa parte, eu não entendia nada de prospecção, eu não fazia a menor ideia de como começar a prospectar até começar a Ilustre SA, sabe? Então, eu acho que é muito importante você ter esse direcionamento para você conseguir conquistar os clientes que você quer. Porque senão, se você for trabalhar a vida inteira com commissions, você sempre vai ser desvalorizado, né? Você faz um trabalho que poderia receber muito mais por ele e você simplesmente tá preso nisso porque você não sabe como chegar nesse tipo de cliente, né? Não sabe como chegar nesse potencial. Que demais, é isso. Exatamente. É legal, é que eu falei, quando eu falo isso é suspeito, né? Então eu gosto quando outras pessoas falam para mostrar que realmente, cara, é exatamente isso. Essa frase que você falou aqui, ó, eu até anotei aqui, ó, para pegar os clientes certos, você precisa trabalhar certo. É isso. Mas é o título do podcast. Do episódio de hoje, né? Legal demais. E até assim, galera, aproveitando, né? Falando do Ilustre SA, só um recado rápido, a gente vai ter nova turma agora no dia 10 de julho. Tá? Então aqui embaixo na descrição tem link, já deixa o nome na lista de espera. A gente vai fazer a imersão clientes de ilustração agora a partir do dia 4 de julho. E na semana seguinte, no final, a gente abre as inscrições para o Ilustre SA. Então já deixa o nome aqui para ir se preparando. O pessoal que tiver dúvida do curso pode perguntar para você, Lídia, pode ir no Instagram mandar uma mensagem para você. Com certeza. Vou mandar diversos áudios. Legal. Lídia, brigadão demais pela tua participação, tá? Fico feliz demais de ver os teus resultados. 6 a 7 meses de agenda cheia, também tá anotado aqui. Muito legal, obrigada, parabéns, viu, tá? Vitor? Um prazer gigantesco. E olha, se eu puder dar um conselho para as pessoas, compre o Ilustre SA, porque vale a pena demais. Que demais. E a Lídia não é afiliada, tá, galera? Ela não ganha nada com essa indicação. Infelizmente, não. Legal. E Lídia, a gente conversa depois. Vamos fazer eu quero combinar contigo, vamos fazer um papo aí sobre redes sociais, tá? Vamos combinar aí, a gente trazer para os alunos e a gente fazer algo desse sentido para a gente ter uma parte mais técnica aí da coisa daí. Tá bom? Beleza. Tá bem. Show demais. Obrigadão pela tua participação. Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado mais esse episódio do podcast Vida de Ilustre. Até mais.